Galera, separei aqui para vocês um corte do Linha de Passe, analisando os brasileiros na Libertadores, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Quem passa, já vai comentando aqui, deixando o seu comentário, o seu palpite, porque nesse corte que eu separei para vocês é sobre os brasileiros na Libertadores, né? Palmeiras vai jogar hoje contra o River Plate. Será que vai dar zebra, vai dar lógica ou não? Amanhã, Flamengo joga contra o Estudiantes e o São Paulo joga contra a LDU. Os três brasileiros vão avançar, na sua opinião? Comente aqui. Quem irá ficar pelo caminho? É sobre isso, galera. Então o vídeo é bacana, é bem interativo. Conto com a sua ajuda aí. Só que antes, deixa o like, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo. E ative o sininho. Quero dar os créditos também para o canal ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Aí ele toca a bola. E aí, em cima do que eles estão conversando lá, claro, muito focados em River e Palmeiras, era o programa pós-River e Palmeiras, e à noite ainda teria Estudiantes com o Flamengo. A pergunta que eu faço para vocês é quem tem a missão mais difícil? Se a gente colocar o São Paulo no pacote, eu estou imaginando que vocês vão falar que é o São Paulo, porque tem que tirar um 0-2, mesmo jogando em casa e tal, etc. E a gente pode falar do São Paulo e devemos falar do São Paulo nessa história, mas olhando para um Flamengo que vai pegar o Estudiantes fora, o Flamengo tem a vantagem de 2-1, é o Estudiantes, e eles estão fazendo um clima de guerra lá na Argentina, para esse jogo contra o Flamengo, é pressão para cima de arbitragem, uma série de coisas. A gente sabe como é que é o histórico do Estudiantes em Libertadores, atenção, né? E o Palmeiras, que vai receber o River, o Galhardo falando muito em... De novo, como é que é a frase do Abel? Cabeça fria, coração quente. Ele está trabalhando isso, o Galhardo. Na cabeça, mentalidade forte. Ficou contra o Libertad nos pênaltis, não jogou melhor nem que o Libertad, então, tudo bem. Quem tem a missão... Os dois têm vantagem. Um joga em casa, outro joga fora. Um tem um adversário, tem um argentino mais difícil, outro argentino menos difícil. Não vou dizer que é mais fácil. Qual a missão é mais... perigosa, vamos dizer assim, perigosa. Nessa daí eu acho que é muito complicado, porque no Flamengo a questão é o clima, é o ambiente, não é o time. De maneira alguma é o time, né? E acho que a gente viu isso no primeiro jogo. O River Plate é outra história. O River é um outro time, com jogadores muito rodados, com jogadores experientes. Vai ter a volta do Galopo, que estava jogando muito bem, que tinha sido o grande nome da partida anterior ao primeiro jogo, que ele não jogou porque estava suspenso. Eu acho que tem 2 laterais de seleção argentina, agora deve entrar com uma formação. Isso é curioso, né? Porque eu falava até no final do Linha de Passe, depois do jogo, que quando eu lia as prévias de River e Palmeiras, tudo que os argentinos diziam é o seguinte: olha, o River foi muito bem com linha de 5 na partida em que venceu o Estudiantes, mas possivelmente o Galhardo está pensando se ele vai usar essa linha de 5 só no jogo de volta ou se vai usar no jogo de ida também. Porque no fim, no jogo de ida, ele precisa atacar, ele precisa fazer gol, senão se deixar para a volta complicou. Depois do jogo de volta, e aí assim, depois do jogo de ida, quando o River toma aquele banho no primeiro tempo que os amigos já relataram, no segundo tempo muda o esquema e joga melhor, e agora perdendo o confronto, eles estão dando quase como certo que não vem linha de 5 não. Então vai ser um time mais técnico, um time com mais capacidade de criar, de vir. Então assim, eu não acho. E o Palmeiras, bom lembrar, os seus últimos 7 confrontos por mata-mata no Allianz, não venceu. Não perdeu também, mas empatou todos. Claro, o empate daria ao Palmeiras a classificação, mas é um contexto, é um cenário, vamos dizer assim, né, de um certo tabu aí. Então eu não acho garantido nenhum nem outro por motivos diferentes. Agora, eu acho a diferença técnica do Flamengo para o Estudiantes muito maior, assim. Eu acho que se for pelo futebol, se não rolar a coisa das outras, das pressões, do ambiente, do clima e tudo mais, eu não sei, eu vejo o Flamengo ainda com não com aquele favoritismo que a gente apontava aqui, acho que todos nós apontávamos o Flamengo como o mais favorito antes dos confrontos de ida, mas continuo vendo o Flamengo, acho que com menos risco, ainda que eu veja tanto Palmeiras como o Flamengo como favoritos para avançar. E daqui a pouco a gente fala do São Paulo. Daqui a pouco a gente chega lá. Que bom pro Palmeiras se o Galhardo decidir jogar. Porque ele usa a linha de 3, linha de 5, os 3 zagueiros linha de 5, porque o time era uma peneira antes.
E aí ele muda e a equipe fica menos frágil defensivamente e na construção não perde nada. Não ganha nada também, mas não perde nada. Mas você achou que foi frágil, que foi forte defensivamente no primeiro tempo? Não. Porque eu não achei. Não, Quer dizer, não. mesmo com a linha de 5. O Palmeiras criou muito mais naquele momento. Eu acho que com a linha de 4, olhando principalmente a qualidade dos zagueiros, e eu quando falo de sistema de marcação, eu não me apego muito aos zagueiros em si, ao bloco, a como o time encaixa a marcação, a como os zagueiros são protegidos. Mas olhando o nível de jogo que o Palmeiras vem apresentando, e eu estou esperando que, diante da sua torcida, um jogo que para mim a gente vai ter um Allianz Parque bem aquecido, porque é um jogo especial, é especial para os jogadores, é especial para os torcedores, não é um jogo de pontos corridos de Campeonato Brasileiro, é um jogo que tem um outro caráter. No gramado sintético, eu acho que a tendência é dos zagueiros, dos volantes já com uma certa idade do time, o meio-campo que não consegue pegar tanto, só de ter capacidade de construção. Começar jogando. A tendência, o próprio Galopo, o Galopo, quando vem para o São Paulo, eu lembro da discussão, o Rogério usava o Galopo como centroavante. E o Rogério usava o Galopo como centroavante porque para ele não comprometer na marcação. E aí uma vez, aqui no Sport Center, eu o entrevistei e perguntei, da professora, não, eu sempre fui segundo volante. Só que você olhava ele jogando de segundo volante, não marca nada. A marcação é fraca. Então você coloca esse cara para jogar... Ele incentiva o primeiro volante. A correr bastante. Aí, você olha isso contra esse Palmeiras fisicamente superior ao River, tecnicamente superior ao River, taticamente superior ao River, com o Andreas Pereira, jogador em nível de Premier League, com a dupla de ataque voando, com o Felipe Anderson. Cara... acho que passa pelo Palmeiras não repetir essas atuações, né, Birner? Para o River ter chance. Ah, sim. Porque se o Palmeiras repete esse nível de atuação que está tendo... Agora ele já tem Eu vejo que o Palmeiras obviamente tem uma vantagem que o Flamengo não tem, que é jogar em casa. E pensando no início, nos dois... Né, no primeiro tempo, vamos fazer um recorte de primeiro tempo. Dos dois, os dois têm algumas coisas em comum, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. Independentemente de linha de 4 ou linha de 5, se é um time devagar, o movimento, ele é lerdo, ele é um time que não tem mobilidade, a linha pode ser de 5, de 3, de 4, de 6, você vai morrer nela. Se você tem intensidade, isso aconteceu no Maracanã e aconteceu no Monumental de Nunes. Você pegava no início do Flamengo e Estudiantes, início de Palmeiras e River, os caras os adversários, os argentinos estavam, sim, atônitos. O que está acontecendo? Porque não dava tempo de recuperar uma bola e sair jogando. E é aí que surge aquele papo que, cara, eu não estava ali do lado para ouvir, né? Que tem uma conversa do quarto árbitro, tem uma mesa redonda do quarto árbitro, com o Eduardo Domingues, com o treinador. É uma mesa redonda, e fica ali, e aponta, e não sei. Alguma coisa aconteceu ali. Né, para conversa. Mas não dá para repetir depois da Comebol ter anulado o cartão, não dá. Não dá. A Comebol ficou constrangida, né? A coisa passou de um nível que eles falaram, não dá, né? Nesse nível não dá. Não vai dar para repetir Senão mais. Nós vamos ter que criar o troféu Carlos Amarillo. Só lembrando que eu acho que a Comebol, nos últimos anos, a gente tem visto arbitragens honestas, não são caseiras. A coisa mudou muito do que era anos para trás. Mas assim, quando escapa, aí ela vai ela fala, vamos tirar essa daí que tá pesada demais, porque não é comum. E eu quero dizer o seguinte, aquele início é um início que sufoca pela intensidade do jogo. E isso é fantástico, porque a intensidade, não basta chegar no vestiário e falar, vamos ser intenso, cara. Essa intensidade, você não convoca os jogadores à intensidade. Você ensina para eles no dia a dia como proceder, como fazer isso. Organização e condição de fazer. Não é só, também, vamos lá, intensidade, vai, pega. Cara, isso não existe. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras conseguiram tirar a paz, deixar os caras sem respirar. E foi acontecendo no Maracanã. Você não sabia o que estava acontecendo. Com 9 minutos estava 2-0. E o início do Palmeiras foi produzido para isso também. Então, assim, a repetição desse cenário é muito melhor para o Palmeiras, porque o ambiente, se ele já fez isso fora de casa, no Monumental de Nunes, e é fantástico, né? Acho que é um estádio lotado, e agora sem pista de atletismo, todo mundo em cima, e ficaram todos calados. Legal.
fora a torcida não se cala nunca. Sim. E agora é a hora do Allianz. Então eu vejo o Palmeiras com uma certa vantagem do clima. E o Flamengo é uma equipe que tem que pensar o seguinte, vantagem gente, técnica. dá para jogar em qualquer lugar. Isso, São jogadores com nível O que de experiência também e pode se reproduzir fora de Eu casa. acho que os jogos vão responder isso, e eu não estou querendo ficar no muro, porque são jogos em que a parte emocional pode pesar muito mais. Então, vamos colocar aqui duas situações adversas. Supor que o River faz um gol, faz 1-0, e o Estudiantes faz 1-0. É óbvio que o Palmeiras tem condições de reverter essa situação, jogando em casa, com o ambiente a seu favor. É óbvio que o Flamengo também tem futebol sobrando para golear o Estudiantes, atuando em La Plata. Mas a gente precisa entender como esses jogadores, que são times novos, reagem. O Flamengo tem muitos jogadores experientes. Como a personalidade coletiva do Flamengo, que está sendo formada nas decisões, nas partidas mais importantes, consegue prevalecer numa situação adversa, porque é favorável é fácil. Palmeiras também, time novo, Flávio Lopes virou referência, Vitor Roque é um jogador sem títulos, né, relevantes na história, está vestindo a camisa de um time gigante. Andréas Pereira, tecnicamente indiscutível. Quando a gente fala de conquistas, também não é um jogador rodado para as vitórias. E a camisa do Palmeiras exige que as vitórias... O treinador é muito vitorioso. Então o Abel está reconstruindo uma equipe, e essa reconstrução é coletiva. E essa parte coletiva funciona de um jeito, como se fosse uma personalidade à parte, como se fosse um ser novo, um indivíduo novo. Como esse indivíduo reage se a situação ficar adversa? E a prova disso, Birner, acho só que sabe assim, nos jogos. a gente está falando de dois confrontos que poderiam, né, ter sido decididos nos primeiros jogos. Os times jogaram o suficiente para isso. Os dois poderiam ter sido... O Flamengo, a gente tinha certeza, na hora que faz 2-0, que aquilo ali ia parar nos 4, 5, 6 e acabou que a coisa não aconteceu. E depois, ainda depois da expulsão, da qual o Calçade já falou, o Flamengo sofre um gol que deixa ali o confronto mais aberto. E o Palmeiras, embora ninguém imaginasse que pudesse resolver a parada no jogo de ida, teve condições para fazer isso, como a gente viu os colegas argentinos ali dizendo, né? Que podia ter sido 4, 5 no primeiro tempo e aí, obviamente, o confronto acabava. Então, eu acho que fica isso também, olhando um pouco para a questão, né, essa questão emocional, a questão de como reagir a um eventual gol contra. Fica esse ponto, cara. Tanto o Palmeiras como o Flamengo podiam ter resolvido a parada no primeiro jogo e não resolveram. Então, assim, tá tudo aberto. Acho que por isso também a gente encara como chances meio que parecidas, tanto de um como de outro, sempre ressaltando, os dois, obviamente, favoritos a avançar. Sim. Mas é normal. E vai depender muito também das posturas que os times vão tomar. Acho que, pelo que eu li, do Estudiantes não tem tanta... Jogou hoje, ganhou do Defensa e Justiça em casa, 1-0 com gol contra. Sim. Não, nem o goleiro jogou. Poupou todo mundo. Todo mundo. O River ainda usou alguns. Roman Gomes entrou aos 62, é titular. Ascacibar entrou aos 78, é titular. O Medina jogou... Não, o Medina entrou aos 46 segundos. O Medina foi pro Rio, mas não jogou. Lembrando que o jogo do Estudiantes é quinta-feira. Quinta-feira. Né? O Flamengo, o jogo do Palmeiras ninguém dentro de campo. Na quarta. Então, eles estão focados nisso. Agora, diz uma coisa, gente, vamos lá. Eu não coloquei o São Paulo nesse pacote porque a pergunta era qual confronto é mais perigoso. Porque os dois ganharam. Obviamente, vocês vão responder, o do São Paulo, porque o São Paulo perdeu por 2-0, tem que tirar um 2-0, se fizer 2 ainda é pênaltis, esse vai ser o mais perigoso, esse é o mais complicado. E é o time menos confiável dos três também. Então, eu tirei um pouco da conversa para a gente falar especificamente aqui do caso do São Paulo agora. A classificação, eu já ouvi durante toda a semana, Você já ouviu de tudo? De tudo. Olha, sim, é possível... Dá para ser, esse time da LDU não é tudo isso, se o São Paulo repetir a atuação que teve lá, o São Paulo consegue. Complicado por causa do 0-2. Tem gente já falando que é quase um milagre. Não, isso nível também. É uma insanidade. Tem nesse nível também. Eu acho que São Paulo... também acho. Acho que tá longe de ser um milagre. Eu acho que São Paulo passa, os 3 brasileiros eu acho que passam para as semifinais.
A sensação longe que eu de tenho ser um desse milagre. jogo assim é que o São Paulo passa. Eu também Eu tenho. também tenho essa Mas sensação. sabe por que que a gente tem? cara? Como eu não também, sei? eu não sei porque é uma... eu acho Se vai que ter você sabe, treino, sim, Baseado verdade. no que a gente chega a essa conclusão? Porque eu também tenho a mesma sensação. Não, mas espera aí, a gente tem essa sensação, acho que por várias razões. Por várias razões. Primeiro, a gente falava antes mesmo dos confrontos começarem que dos 3 times, a LDU é o time mais fraco entre os 3. Perfeitamente, concordo. Depois, porque a gente falava que jogar fora era o grande problema do São Paulo por conta da altitude. Agora, a gente também há de convir, qualquer um que tenha visto o jogo, que o placar não reflete o que foi o jogo. Longe disso. Muito longe disso. Então, eu acho que... 3 erros individuais, 2 Quando a deram gente fica gol. com essa sensação, quer dizer, o São Paulo entrega os gols em falhas individuais, o São Paulo produz no segundo tempo o suficiente para empatar o jogo, e acho que quando a gente fica com essa sensação, no São Paulo jogando no contexto que jogou, ou seja, fora de casa, na altitude, que pode não ser a pior das altitudes, mas é uma altitude Afeta. que a gente sabe que lógico. prejudica, se não a todos, prejudica a alguns, em mais ou em menos nível. Então, assim, o contexto era todo negativo e, apesar do placar ter sido 2-0 para a LDU, o que o São Paulo jogou não foi para 2-0 LDU. Então, assim, o normal é você imaginar que se o São Paulo joga o mesmo que ele jogou fora... Agora a gente vai lá para a Argentina, para La Plata. Lá está o Pedro Henrique Torre, também acompanhando o rubro-negro. Afinal de contas, nessa quinta-feira é só aqui, tá? Ou você vai para a Argentina assistir ao jogo, ou você vai ficar aqui na ESPN e no Disney Plus, porque amanhã menos de 15 pontos eu nem comemoro, Pascoal. Não? Menos de 15 pontos, não, sem contar Disney Plus. Eu vou na sua. Então tá bom. Pedro Henrique Torre, então, conosco, contando pra gente, hein, Pedro? Como é que tá essa véspera do jogo por aí, hein? Tá tudo tranquilo ou tem bandeiraço, tem fogos? O Flamengo já chegou? Conta tudo aí pra gente, Pedro. Tá frio, hein? Fala, Bruno, tudo bem? Um abração pra você, um abraço Pascoal, enfim, pessoal lá do estúdio também, Plihal, Zé, o Edu que tava por aí também. Um abraço para todos. Pois é, falava-se muito nessa questão de que teria foguetório, de que teria batuque na porta do hotel e tudo mais. Pois bem, o Flamengo ouviu, estava atento às movimentações e aí escolheu um lugar para lá de reservado para ficar aqui nas imediações de La Plata. Fica a 35 minutos mais ou menos do estádio do jogo. A gente está aqui dentro nesse momento, é um condomínio luxuoso fechado que conta com um hotel dentro e para entrar, Bruno, amigos, todo mundo está ligado com a gente aí, não é muito fácil não, tem que dar toda a documentação possível, quase tipo sanguíneo eles pedem aqui para entrar. E também tem que checar a mala, aquela questão de checar a mala e tudo mais. Os amigos aqui dizem que porque é moradia de políticos também, enfim, é um lugar muito cercado, então não dá para ouvir nada de fogos, nada vai chegar para os jogadores do Flamengo que neste momento não estão aqui. Eles saíram às quase 4 horas atrás, às 2h40 da tarde. Um treinamento no centro de treinamento do Defensa e Justiça. Uns 45 minutos daqui, mais ou menos, em vias normais, com o batedor chega um pouquinho antes e tudo, aquela rapaziada da polícia, mas o Flamengo está treinando nesse momento e na expectativa muito grande, Bruno, amigos e tudo mais, para confirmar ali o Jorginho, mas confirmar sim, vai iniciar, vai jogar parte do jogo de amanhã, esse jogo fundamental. O Flamengo abriu 2-1, teve toda aquela polêmica e tudo mais, mas o Jorginho não joga desde o dia 25 de agosto contra o Vitória, aqueles 8-0 no Maracanã, depois teve um edema na coxa esquerda, são 4 jogos que ele ficou fora nesse período, mas porque teve data FIFA no meio também, senão teria perdido bem mais. Então, o Jorginho está recuperado, o Flamengo está até utilizando o jogador como uma espécie de garoto propaganda e a gente vai ouvir agora um depoimento do Jorginho à Flamengo TV. A gente sabe a importância do jogo e a minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo. Senti que foi um longo período, não estou acostumado com isso, então a vontade é grande de voltar a jogar, ajudar os companheiros, ajudar o Flamengo. E a gente está muito confiante para esse grande jogo, que vai ser muito difícil, a gente sabe, fora. Mas estamos confiantes no que a gente vem fazendo e na nossa equipe. Temos que continuar assim, continuar acreditando, independente de onde seja o jogo, impor o nosso futebol, o que a gente
trabalhou e preparou para poder sair com a vitória, porque a gente obviamente quer ir para ganhar. Então tá aí, né, Bruno? O Jorginho, enfim, ele seguiu com a delegação para o treinamento, todo o elenco e tudo mais. Daqui a pouco eles devem estar retornando por aqui já, aí, concentração total, porque amanhã tem essa partida importantíssima. E o fato de ter terminado apenas 2-1 no Maracanã, com toda aquela polêmica da arbitragem do colombiano Andrés Rojas, o Plata tá liberado, né? Teve o cartão vermelho anulado, aquilo enervou um pouco mais a situação dos estudiantes. A gente sente passando na cidade, conversa com um motorista de aplicativo aqui, com um garçom ali, tem um clima de si se puede. Sim, dá para superar o Flamengo amanhã aqui em La Plata para passar às semifinais da Libertadores. Então o Flamengo tem que estar bem atento, mas a tendência é essa, é de Jorginho e Saúl voltando no meio de campo do Flamengo, essa dupla que fez sucesso na última fase da Libertadores contra o Internacional, praticamente comandaram a equipe para aquelas duas boas vitórias contra o time do Rio Grande do Sul. Mas agora o Flamengo está de olho de novo numa semifinal de Libertadores. Se empatar, Bruno, aí avança, é só o Rossi não sofrer nenhum gol amanhã aqui em La Plata. Volto com você. É isso, Pedro, e avança para enfrentar o Racing, né? O Racing ontem passou pelo Vélez, então já temos o primeiro semifinalista da competição, o Racing, depois de quase 30 anos, 28 anos, voltando a uma semifinal de Conmebol Libertadores. O Pedro vai seguir lá na Argentina e amanhã, vou repetir, é só aqui na ESPN, no Disney Plus, é ao vivo e exclusivo o jogo do Flamengo contra o Estudiantes. Muito bem, galera. Flamengo vai treinar em CT construído com dinheiro da venda de zagueiro campeão do mundo pela Argentina. Na verdade, o Flamengo já treinou, tá? Porque essa matéria aqui é de 4 horas atrás. Mas eu vou trazer aqui para vocês as principais informações, né, cara? É tudo que você precisa saber sobre o nosso Mengão. Bem, cara, o treino desta tarde será fundamental para Felipe Luiz definir se Jorginho retornará ao time titular depois de 4 partidas ausente por causa de um edema na coxa esquerda. Outra novidade é o retorno de Juninho à lista de relacionados. O atacante entra na vaga deixada por Michael, que vem sofrendo com dores no tornozelo esquerdo e ficou no Brasil sob cuidados dos médicos do clube. Em fase final de recuperação física, Eric Pulgar também está de fora dos próximos jogos. Pois é, ele deve voltar no início do mês que vem, tá? Como venceu o jogo de ida no Maracanã por 2-1, o Flamengo tem a vantagem do empate para se classificar. Veja fotos do CT do Defensa e Justiça. Fotos da Letícia Marques. É bonito o CT, né? Olha aí, campo bem cuidado. Olha aí, ó. Bonito, né? Bacana. Olha aí. Quem são aqui? Não dá pra reconhecer, né? Tá bem de longe. É, rapaziada. Tá aqui então, ó. Aí, CT bacana aí. O Flamengo treinou lá, né? Nesta quarta-feira. Valeu, galera, tamo juntos, deixa aquele like para ajudar, para fortalecer, se inscreva no canal e ative o sininho e aproveite e deixe aqui nos comentários o seu palpite para o jogo. Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras, fui!